Olá, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vou resolver com você a prova de matemática do concurso para a Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Ribeirão Pires, em São Paulo. É uma prova de nível médio que aconteceu no ano de 2019 e foi organizada pelo Instituto Mais. Primeira prova desse instituto disponível aqui na Central dos Números. Se você estiver estudando para concursos de guarda municipal, já sabe, tem uma playlist aqui no canal só com provas de guarda municipal, sabia? Essa playlist vai aparecer para você agora neste link. Aparece aí, meu filho. Só tem prova de guarda municipal, então dá uma conferida para você estudar. Fechou? Bora ver as questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: uma empresa de telefonia oferece a seus clientes um plano cuja cobrança depende do número de minutos utilizados. Se forem consumidos até 100 minutos mensais, o preço é fixo e igual a R$ 120. Caso sejam consumidos mais de 100 minutos mensais, paga-se uma taxa de R$ 120, acrescida de 60 centavos por minuto consumido, além dos 100 minutos. Assinale a alternativa que apresenta quanto vai custar um minuto para uma pessoa que consumir 150 minutos mensais. Então, o que falou aqui? Falou que 100 minutos custam R$ 120. Se você consumir mais de 100 minutos, você vai gastar R$ 120, correspondente aos 100 minutos, mais 60 centavos por cada minuto que passar de 100. Se a pessoa do nosso problema vai gastar 150 minutos, quantos reais vai custar esse plano dela? Então, ela usa 150 minutos. 150 minutos corresponde a 100 minutos mais 50 minutos, concorda? Para os 100 minutos, ela vai pagar R$ 120. Para esses 50 minutos que estão além, ela vai pagar para cada um dos 50 minutos 60 centavos. Então, quanto que ela vai pagar no total? Vai pagar 50 minutos vezes 60 centavos por cada minuto. 50, aqui a gente tem uma soma e uma multiplicação. O que a gente resolve primeiro? A gente resolve primeiro a multiplicação. 50 vezes 60 centavos, 50 vezes 0,6 dá R$ 30. 120 mais 30, R$ 150. Essa pessoa vai pagar R$ 150, mas não é isso que o problema quer saber. O problema quer saber quanto custa um minuto. Se ela usou 150 minutos e pagou R$ 150, cada minuto custa R$ 1, né? R$ 150 dividido por 150 minutos dá R$ 1 para cada minuto. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas, comentários? Pode me escrever, deixe sua dúvida, comentário, sugestão, tudo que você quiser falar, pode me falar. Escreve aqui embaixo que eu vou te ler, vou te responder, tentando te ajudar caso seja uma dúvida. Falou? Bora para a segunda questão. Vem comigo, questão vintage, né? Essa prova eu recebi por fotografia, né? Um membro da família Simpsons me mandou essa prova e por isso as questões não estão assim tão com a qualidade gráfica tão perfeita, fechou? Após a compra de uma área para cultivo de cana-de-açúcar, um agricultor foi notificado que 1/9 da área comprada deveria permanecer inexplorada, ou seja, a área deveria ser de mata nativa. Então, do terreno dele, 1/9 vai ser de mata nativa. Para detalhar a extensão da área que precisava ser preservada, o agricultor encomendou uma planta de sua propriedade. Com o resultado da encomenda, o agricultor percebeu que a sua propriedade pode ser representada pela região interna do triângulo ABC, conforme o gráfico abaixo tem um triângulo representando a propriedade. Com base no gráfico, assinale a alternativa que apresenta a área e unidade de área que o agricultor deve destinar à manutenção da mata nativa. Então, primeiro, mata nativa vai corresponder a 1/9 da área do terreno. Foi o que falou aqui no início do problema, né? 1/9 da área total. Qual é a área total do terreno? É a área desse triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. É a fórmula da área do triângulo. Qual é o valor da base desse triângulo? A base está vindo aqui, ó, de 1 até 4. Então, a base vai valer 4 menos 1, 3. Consegue visualizar? Ó? 1, 2,
3. E a altura está vindo de 1 até 7. 7 menos 1 dá 6. Consegue visualizar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entende? Então, a área vai ser base 3 vezes a altura 6 dividido por 2. 3 vezes 6 dividido por 2. 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2, 9. O problema quer saber qual é a área de mata nativa. A área de mata nativa é 1/9 de 9. 1/9 de um número é 1/9 vezes esse número. Então, a gente vai fazer 1/9 vezes 9. 1/9 vezes 9. 1 vezes 9, 9. 9 dividido por 9 dá 1. A área de mata nativa vai ser de 1 unidade de área. Essa é a resposta dessa questão. Se você quiser treinar mais questões de figuras planas, dá uma olhada nesse link que vai aparecer aqui. Ó. Nesse link você só encontra questões de figuras planas, questão de triângulo, de quadrado, retângulo, círculo, tá bom? Para você treinar. Pega lá e tenta resolver as questões. Agora a gente vai para a questão número 11. Vem comigo. Outra questão de interpretação de gráfico, né? Para transportar caixas com formato de bloco retangular, uma empresa cobra um valor relativo à soma das 3 dimensões da caixa. A cobrança é realizada de acordo com os dados apresentados no gráfico abaixo. Então, o gráfico mostra o custo em reais versus a soma das medidas das caixas. Com base no gráfico, assinale a alternativa que apresenta quanto uma pessoa deverá pagar para transportar 3 caixas com as seguintes dimensões. Então, caixa A tem 55 por 40 por 105. O preço do gráfico é dado pela soma das 3 dimensões. Então, para você saber quanto a pessoa vai pagar, tem que somar as 3 dimensões. 55 mais 40 dá 95, 95 mais 105 dá 200. As dimensões da caixa A somam 200 centímetros. Aí você vem aqui no gráfico, ó, a soma das dimensões está aqui no eixo X. 200 está aqui no fim do gráfico. Então, você pega aqui o 200, vai ter a linha correspondente e vai lá ver quanto está valendo no eixo Y. No eixo Y, o ponto em que X é 200 vale R$160. Então, pela caixa A, a pessoa vai pagar R$160. Caixa B, 22 mais 8, 30. 30 mais 10, 40 centímetros. Então, a caixa que mede 40 centímetros, ó, 40 está aqui, pequenininho, sobe até a linha, vai no eixo Y, é R$40 pela caixa B. Caixa C, 45 mais 15 mais 50, isso dá 110 centímetros. 120 está aqui, então 110 vai estar antes, vai até na linha correspondente, né? E vai no eixo Y, que é R$120. Então, a pessoa vai pagar 160 mais 40 mais 120, o que dá R$320. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Questão tranquilinha de interpretação de gráficos. Se você quiser ver mais questões de interpretação de gráfico e tabela, confere essa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Nessa playlist só tem questões de interpretação de gráfico e de tabela. Fechou? Vamos para mais uma questão? Vem comigo. Lembrete para você deixar o like. Já deixou o like no vídeo? Deixa o like no vídeo aí, não custa nada. Deixa o like. Pode ser sem carinho, nem problema não. Em 2019, foi anunciada a redução do seguro DPVAT e os automóveis particulares, por exemplo, que pagaram R$ 41,40 em 2018, passarão a pagar R$ 12,00. Isso significa uma redução de aproximadamente quantos por cento? Então, primeira coisa, ele quer saber a redução em porcentagem. Qual foi a redução real? Se a pessoa pagava R$ 41,40 e passou a pagar 12, a redução foi de R$ 41,40 menos 12. R$ 41,40 menos 12 dá R$ 29,40. Agora, a gente tem que descobrir quantos por cento esses R$ 29,40 correspondem em relação a R$ 41,40. Então, R$ 41,40 correspondem a 100%, R$ 29,40 que foi a redução corresponderá a X%. Faz uma regra de 3. Regra de 3 vai multiplicar como se fosse um x. 41,40 vezes x dá 41,40x. Isso vai ser igual a 29,40 vezes 100.
29,40 vezes 100, anda com a vírgula 2 casas para a direita, dá 2.940. Esse 41,40 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, você vai ficar com x igual a 2.940 dividido por 41,40. Faz essa divisão. Não sabe fazer divisão com número decimal? Assiste essa aula aqui, ó. Nessa aula você aprende operações com números decimais, soma, subtração, multiplicação e divisão. Combinado? Fazendo essa divisão, você chega em 71%. Então, a redução foi de 71%. Essa é a resposta dessa questão. Para você treinar mais questões de porcentagem e questões com os temas correspondentes nessa prova, você vai olhar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link com diversas questões para você treinar. Combinado? Vamos para mais uma questão? Questão número 13. A produção de etanol no Brasil deverá atingir 31,6 bilhões de litros neste ano, uma queda de 4,6% de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Sabendo que um veículo comum é capaz de rodar 100 km com 12 litros de etanol, se estima que com toda a produção de etanol em 2019, é possível percorrer a distância aproximada em bilhões de quilômetros de quanto? Bom, então a gente tem que saber quantos quilômetros o veículo vai rodar com 31,6 bilhões de litros de etanol. Esse número aqui, 31,6 bilhões, corresponde a que número se a gente escrever ele inteirinho? Ativa os neurônios. Neurônios ativa! Neurônios ativados, ativou? 31,6 bilhões é a mesma coisa que 31 bilhões e 600 milhões de litros. Tem sido cada vez mais comum as provas de concurso trazerem os números assim, de uma forma reduzida. Fica atento, o número que tiver antes da vírgula vai corresponder à classe que está mostrada. Então, a classe aqui é dos bilhões, então você vai ter 31 bilhões. E o número que tiver depois da vírgula vai estar na classe seguinte. Então, a classe que vem antes dos bilhões é a classe dos milhões, certo? Então, o 6 vai pertencer à classe dos milhões e à ordem das centenas de milhões. Se tivesse aqui 65, seria 650 milhões, entende? Se tivesse 3 números, teria a ordem, a classe dos milhões inteira, né? 652 milhões, por exemplo. Entendido? Então, o número que tem antes vai corresponder à classe aqui. Se está falando bilhões, vai ser bilhões. O número que vem depois está pertencente à próxima classe na parte das centenas. Entendido? Então, 31 bilhões 600 milhões de litros. Resolve usando uma regra de 3. Com 100 km, com 12 litros de etanol, você percorre 100 km. Com 31 bilhões e 600 milhões, você vai percorrer x quilômetros. Faz a regra de 3. 12 vezes x, 12x. 31,6 bilhões vezes 100. Vai dar isso tudo aqui, né? Vai ser igual a isso tudo aqui. Fazendo essa multiplicação, você vai acrescentar 2 zeros aqui, você vai chegar em 3 trilhões 160 bilhões. O 12 que está multiplicando passa para cá dividindo, então você vai ter esse número grandão dividido por 12. Fazendo divisão, você vai chegar em 263 bilhões 333 milhões 333 mil 333,33 quilômetros. Então, aproximadamente com esse volume de combustível, o veículo vai percorrer 263 bilhões de quilômetros. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Fique atento a isso aqui. Você conseguiu entender? Se não conseguiu, me escreve que eu vou tentar te explicar de outra forma. Combinado? Vamos para a questão número 14. Sabendo que uma torneira que despeja 40 litros de água por minuto leva 12 horas para encher um reservatório, é correto afirmar que outra torneira, nas mesmas condições, despejando 60 litros de água por minuto, encherá o mesmo reservatório em quantas horas? Aqui a gente tem uma questão de unidades de medida, né? Então, a gente tem aqui, que a primeira torneira libera 40 litros por minuto e gasta 12 horas para encher o reservatório. Observou que a torneira ele está falando por minuto e o tempo que a torneira ficou aberta está falando em horas. Então, o que você tem que fazer?
ou converter esses minutos, né, a quantidade de litros por minuto em quantidade de litros por hora, ou a quantidade de horas em minutos para você conseguir trabalhar. Eu optei aqui por transformar o número de litros por minuto em número de litros por hora. Então, 40 litros em 1 minuto é o que a torneira libera. Em 1 hora, em 60 minutos, para eu saber, basta multiplicar esse número por 60, né? Então, 40 litros vezes 60 vai dar 2.400 litros a cada 60 minutos, a cada 1 hora. Então, 2.400 litros por hora. Entendido? A torneira ficou aberta por 12 horas para encher o reservatório. Então, a gente, para descobrir o volume do reservatório, vai multiplicar 12 horas por 2.400 litros por hora. 2.400 litros por hora vezes 12 horas dá 28.800 litros. O reservatório tem 28.800 litros. A segunda torneira libera 60 litros por minuto. Em 1 hora ela vai liberar quantos litros? 60 litros em 1 minuto. Em 60 minutos, que equivale a 1 hora, a gente vai ter 60 litros vezes 60. 60 vezes 60, 3.600 litros por hora. Pega o volume total do reservatório, divide pelo volume de litros liberado por hora para descobrir o número de horas que será gasto para encher o reservatório com essa segunda torneira, né? 28.800 litros dividido por 3.600 vai dar 8 horas. 8 horas é a resposta dessa questão, certinho? Para treinar a questão de conversão de unidade de medida, acesse a descrição do vídeo aqui embaixo que tem para você outras questões como essa. Tá bom? Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Essa prova estava bem mamão com açúcar, concorda? Sabendo que Simone comprou 1 dúzia de ovos e vai usar 5/6 deles para fazer quindins, é correto afirmar que sobrarão quantos ovos? Questão de fração. Ela vai usar 5/6 dos ovos. Se ela vai usar 5/6, vai sobrar 1/6 dos ovos. Consegue visualizar? Se não consegue, imagina que você tem uma pizza. Dividiu a pizza em 6 pedaços. Você comeu 5 pedaços dessa pizza, ou seja, você comeu 5/6 da pizza. Se você comeu 5 dos 6 pedaços, quantos pedaços sobraram? Sobrou 1 dos 6 pedaços, certo? Então, mesma coisa que com os ovos da Simone. Vai sobrar 1/6 dos ovos. Se ela tinha 1 dúzia, a gente tem que calcular 1/6 de 12. 1 dúzia são 12 ovos. Então, a gente vai fazer 1/6 vezes 12. 1/6 vezes 12. 1 vezes 12, 12. 12 dividido por 6 dá 2 ovos. Sobrarão 2 ovos para a Simone. Essa é a resposta dessa questão. Fechou? Terminamos aqui a nossa prova de hoje. Se você quiser aprender mais, confere essas playlists, esses links, vídeos que eu separei para você. E claro, se ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, inscreva-se já! Liga já! Se inscreve aí, dá sua força em fazer essa comunidade continuar crescendo cada vez mais. No mais, bons estudos e até a próxima!